Salve Domingão de Carnaval, aquele abraço, bom dia pra você ligado aqui no Tomazão TV, estilizado, né, com a minha Megalodon, super especial pra você nesse domingo de Carnaval. E vamos falar do Parazão, vamos falar dessa saída repentina de treinador, realmente pegou todo mundo de surpresa. E, óbvio, falando de Remo de Paysandu, para você aqui no Tomazão TV, não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like. Bora fazer aí um domingão de like especial? Então, quanto mais like você der, melhor pro canal e o YouTube vai recomendar o nosso conteúdo e a gente vai crescendo para chegar aos 50 mil e fazer aquele super sorteio para você. 4 smartphones, uma camisa oficial do Remo, uma oficial do Paysandu, para você inscrito aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo e vamos às notícias. Vou começar falando do Paysandu hoje, que tem um jogo importantíssimo contra o Santa Rosa lá em Ipixuna do Pará. Lamentavelmente sem transmissão de televisão. Existe um contrato, existe um apoio do governo, patrocínio do Banpará, da Funtelpa, mas o presidente do Santa Rosa veio até as redes sociais essa semana, indignado com algumas coisas, não sei se valores, se transmissão de streaming que em parceria com a televisão, e ele simplesmente vetou a transmissão. Não vai haver a transmissão do jogo que seria feita pela Funtelpa através da TV Cultura em canal aberto, e o torcedor do Paysandu não terá esse direito de ver o Paysandu diante do Santa Rosa em TV aberta. Não sei como será feita essa transmissão, se pela TV do clube, o Santa Rosa, mas acho uma sacanagem, porque tem um contrato, tem patrocínio, tem apoio, o próprio governo. Eu acho até um desrespeito, é a minha opinião, sem querer ofender ninguém, mas acho que é uma birra desnecessária e que quem perde é o futebol, quem perde é o torcedor, principalmente do Paysandu, que não vai ter o direito de ver o Paysandu, aquele que não pode ir a Ipixuna vê-lo pela televisão. Paysandu tem as voltas do Capixaba, né? O Cauã Capixaba, Matheus Capixaba, e também o Brian no meio, né? Pelo menos está na relação, mas o Brian fatalmente deve entrar como titular, o time não deve mudar muito, mas concentração absoluta, porque é um jogo que o Paysandu precisa ganhar, mais do que nunca. Talvez sirva até de combustível aos jogadores do Papão, uma situação como essa, diante de um Santa Rosa que também está brigando por classificação. E o Paysandu não pode nem pensar em não ganhar esse jogo, porque corre o risco de não se classificar para umas quartas de final. Seria uma derrocada total. Então, concentração máxima. Aliás, o Gabriel Mesquita falou nisso, sobre o assunto, sobre essa concentração, a dificuldade que é jogar no interior e saber que não pode errar. O Paysandu tem que estar muito concentrado e atento ao jogo contra o Santa Rosa. O Gabriel Mesquita, o goleiro bicolor aqui no Tomazão TV. É isso, é a concentração ao máximo, né? A gente sabe que, principalmente esses jogos no interior, ele demanda muita concentração, muito jogo de detalhe, entrar muito aguerrido, né? Muita concentração para a gente entrar nesse mesmo nível de disputa com o nosso adversário. E faltou um pouco isso no início do jogo contra o Cametá, acho que a gente saiu atrás nisso. Consertar isso, né? Contra o Santa Rosa é mais uma guerra lá, uma decisão para a gente. E é esses detalhes para a gente cuidar, para a gente conseguir sair vitorioso lá. Vocês estão vendo a possibilidade do Paysandu ficar fora, que esse jogo é um jogo de risco, é um jogo que vai pesar a classificação do Paysandu? Então a gente se prepara para classificar o Paysandu. Então a gente não pensa nessa situação, a gente vai pensar em ganhar o jogo, fazer o nosso melhor, né? Aplicando aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia para conseguir conquistar o grande resultado e enfiar a classificação. Gabriel, já se esperava essa dificuldade nesse início de temporada, principalmente agora nesse Campeonato Paraense? Cara, é um novo processo, né? Para quem ficou aqui, a gente está vendo um novo clube, uma nova reformulação total, desde a diretoria, passando por todo o staff e tudo mais. Então, novo processo demanda tempo, né? Demanda paciência, e a gente tem visto isso. O Paysandu tem apostado na base, tem fazendo todo um processo com os garotos aí. A gente tem visto que a médio e longo prazo vai dar resultados. Então, é paciência, é trabalho, né? Muito trabalho, muita dedicação, muita humildade, que o Paysandu vai lograr as vitórias e o sucesso. Aí o goleiro Gabriel Mesquita e, obviamente, o torcedor do Paysandu mais do que nunca atento a esse jogo lá em Ipixuna,
15h30, aliás, todos os jogos às 15h30, para que não haja favorecimento a ninguém, até porque existem interesses diretos em todos os jogos, os 6 jogos da rodada, essa 6ª rodada do Parazão, que já eu confirmo para você. Falando do Remo no Baenão, 15h30 contra o Amazônia, recebendo o time do Valtinho, que também está brigando aí para tentar entrar no grupo dos 8 classificados. O Remo, embora esteja classificado, precisa pontuar, precisa mostrar serviço. Inclusive, tem um reforço aí, por exemplo, o Zé Wellington foi convocado, até porque o Eduardo Melo e o Jaderson estão entregues ao departamento médico, não foram relacionados, estão fora e tiveram que fazer uma composição. E aí o técnico Osório chamou o Zé Wellington e o Pikachu para reforçar o grupo neste jogo contra o Amazônia. E tem o Carlinhos Nico, tem o Tico, né? O Catarose também, jogador o Catarose, o Cacarote não tá, o Cacaroto, aliás, aqueles jogadores da base que estiveram lá em Castanhal ficaram de fora. Rafael Monte, Carlinhos no ataque, Catarose Freitas Cantígio, que se recuperou do baque no braço, Klaus na defesa, tem Cauã, tem Thalisson e tem o Rafael também, da base. São os dois, o Tico e o Rafael, os 2 jogadores da base. E o Ivan, goleiro, que foi o titular contra o Castanhal e ontem foi apresentado oficialmente ao lado do executivo, lá o Wagner, né? Luiz Wagner Vivian, falou que já teve essa emoção jogando contra, sentindo o calor da torcida, falando da sua experiência de jogar a Série A, mas muito feliz de poder, nesse momento, estar no Remo, até porque é um projeto audacioso, mas fala justamente, principalmente, do calor da torcida azulina com relação ao time, principalmente jogando do Baianão. Fala aí, Ivan. Que a torcida era muito calorosa, uma torcida vibrante, que cantava. Eu lembro que a gente, chegando aqui no Baianão, botando pressão nos adversários, né? Então aquilo me chamou a atenção, aquilo marcou para mim. E a gente sabe que o mundo do futebol ele é bastante dinâmico, e aí hoje eu me encontro aqui vestindo a camisa do Remo, estou muito feliz. E eu já pude sentir um pouco do calor ali do jogo da torcida, né, no jogo contra o Castanhal. E espero, né, receber também mais oportunidades e sentir o calor da torcida aqui no Baianão, no Mangueirão também. E é isso, estou bastante feliz de estar aqui. E a tua experiência em competição Série A? Sim, eu tive uma experiência, né, atuando também pelo Vasco, atuando também pelo Internacional, agora mais recente. A gente sabe o nível que a dificuldade que os times todos em alto nível atuando. Então, futebol hoje em dia é muito detalhe. A gente vem vindo bem nos jogos até aqui, atuando na Série A, né, também no campeonato estadual. Então, a gente sabe que nessas competições ali os detalhes são muito importantes e a gente vai se preparar ao máximo para prometer para a torcida muita raça, muita entrega, acreditar até o fim, que o Remo é isso. O Remo é superação, é acreditar, é ter fé, e é isso. Goleiro Ivan Quaresma é o titular do jogo de hoje contra o Amazônia. O time pode sofrer algum tipo de alteração, mais reforçado no meio, até com mais qualidade. Será que o Pikachu começa como titular? Seria uma opção, até porque é o seguinte, o Remo só joga pela Série A no dia 25, sem ser essa semana, na outra. Quer dizer, o Remo ainda vai fazer 2 jogos, além desse de hoje, quarta, classificado que está pelas quartas de final, só que o Remo quer estar com a vantagem, quer as primeiras colocações, e no domingo já o jogo da semifinal. E aí vamos esperar os jogos das finais, se houver essa condição de chegar até lá. E o Remo tem que jogar futebol, tem que ganhar. Então, por isso, a equipe mais reforçada. Águia e Cametá, Bragantino e Tunaluz do Brasileira. Capitão Poço, Castanhal, Remo e Amazônia, Santa Rosa e Paysandu, São Raimundo e São Francisco, os jogos. E o técnico que pediu para sair, faltava dizer essa notícia, deixei por último, foi o Alexandre Lopes, que era o técnico da Tuna, 3 jogos seguidos vencendo com a Tuna, e de repente ontem ele chegou lá e pediu o boné, entregou o lugar.
o Wesley Raad, que é da Comissão Técnica Permanente, é quem vai comandar a Tuna no jogo contra o Bragantino desse domingo, lá em Augusto Corrêa. A Tuna também classificada e o Bragantino loucamente precisando vencer para tentar se salvar, pelo menos, e não cair para a Série B do Campeonato Paraense. Pois é, lamentavelmente não é uma notícia legal para a Tuna Luso brasileira, mas de qualquer forma a notícia está dada. É um domingão de carnaval, de folia, de alegria e de emoção com o futebol do Pará. Hoje vamos conhecer os 8 classificados e quem serão aqueles que vão jogar as quartas de final. Jogos marcados para quarta e quinta dessa semana que vai começar. Domingão especial de alegria para você. Aquele abraço.